Olá, seja muito bem-vindo. Nós vamos começar uma reunião com Deus, onde nós lemos a sua palavra e buscamos o que o Senhor tem para nós através da sua palavra. Aqui nós lemos a Bíblia inteira dentro de um ano. Para tanto, nós lemos sempre um Salmo, Provérbios, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Essas lives são gravadas e depois enviadas ao YouTube. Você pode acessar as lives e compartilhar com as pessoas que não podem ler a Bíblia. Quero agradecer a você, meu amado irmão, que está aqui comigo no YouTube. De madrugada tem pessoas que acessam 00:01 quando chega a live e já começam a assistir no seu trabalho ou na sua angústia da madrugada. O Senhor te abençoe, te guarde e fale contigo através da sua palavra. Amém? Vamos orar para estar com o Senhor agora. Senhor Jesus, Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, chegamos diante da tua presença. Mais uma vez, Senhor, o Rabi se assenta para nos ensinar. Senhor, como é maravilhoso, que privilégio, que privilégio, que privilégio, que privilégio ter a sua palavra acessível a nós. Senhor, fala conosco nessa leitura, Senhor. Nós clamamos a Ti. Que nós estejamos aqui integralmente para ouvi-lo, com o coração puro, para poder ouvir o Senhor. Acatar a sua voz, a voz do pastor, e segui-lo como ovelha obediente. Senhor, consagramos essa live a Ti, Senhor. Senhor, liberta os cativos, cura os feridos e levanta os seus soldados. Que eu não apareça, mas que o Senhor fale conosco. Amém. Amadinhos do Senhor Jesus, nós vamos começar com o Salmo 82. Olá, Gomes. Amém, amado. Para você também, um ótimo dia abençoado. Amém. Nós vamos começar com o Salmo 82. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Lembrem de ficar nos corações. Cada um de vocês pode mandar 1000 corações. 1000 corações trarão uma pessoa. Essa pessoa é a sua obra. Ore pela pessoa que virá. Que o Senhor fale com ela através da sua palavra. Então, fique nos corações. Esse é o seu serviço. Corações para o TikTok trazer alguém. Amém? Salmo 82. Os juízes devem agir com justiça. Então, aqui é um salmo, um cântico, uma música. E diz assim: Deus, o supremo juiz, levantou-se na Assembleia Divina, no meio dos poderosos, abre o seu julgamento. Até quando darei sentenças injustas, favorecendo os ímpios? Sede juízes para o desvalido e órfão, fazei justiça ao mísero e ao indigente. Então veja, o juiz se levantou, o supremo juiz. O juiz se levantou para julgar os pequenos juízes que ele pôs para julgar e julgar conforme a justiça dele. Lembra que o Senhor falou para nós na última live? Pegou a sementinha de mostarda e plantou na sua horta. Não é para plantar na sua horta. É para plantar na lavoura do Senhor, segundo o padrão do Senhor. Então, nós somos esses pequenos juízes também para julgar segundo o padrão, a Constituição, as leis do Supremo Juiz e não as nossas leis. Não segundo o nosso padrão, segundo o nosso critério. Então, o Senhor está nos perguntando: até quando vocês vão dar sentenças injustas, favorecendo os ímpios, os réus? Sejam juízes para o desvalido e órfão.
Sejam juízes, façam justiça àquele que é miserável, ao indigente. Liberte o fraco, liberte o pobre, livra-os das garras dos ímpios. Então o Senhor nos deu poder para representá-lo. Ele é o supremo juiz, nós somos pequenos juízezinhos que estamos aqui para julgar e mandar ser executada a sentença de acordo com o padrão do Senhor. Para que isso? Para libertar o fraco. Libertar do quê? Do que o prende. Para libertar o pobre. Libertar do quê? Do que o prende. Para livrá-los das garras dos ímpios. Os ímpios aqui são homens, mas estão sob o comando de outro senhor, né? Que é o ímpio. Sejam juízes do desvalido e órfão. Façam justiça na vida dele. Façam justiça na vida do miserável, do indigente. Façam justiça. Eles nada compreendem, nem percebem que vagueiam pelas trevas da ignorância e da insensibilidade. Abalam assim as bases que sustentam a própria terra. Eu declarei, vocês, juízes, são como os deuses. Todos vocês são filhos do Altíssimo. Então o Senhor está falando para quem? Para nós. Que o Senhor nos deu poder para libertar aqueles que estão cativos. No entanto, como seres humanos, vocês vão morrer. Como qualquer outro governante, vocês vão cair. No entanto, vocês são representantes de Deus. Julguem corretamente. Levanta-te, ó Eterno, e julga a tua terra, porquanto a ti pertencem todas as nações. Então não pertence a nós, pertence a Ele. Nós estamos apenas trabalhando para Ele, que é o dono. Às vezes confunde, começa a achar que é dono de alguma coisa. Vamos para Provérbios. Estamos em Provérbios 12, 13, 2 e 3. Provérbios 13, 2 e 3. Diz assim: do fruto da boca, o ser humano se alimenta do bem. Entretanto, a ambição dos ímpios é a crueldade. Da boca do justo, o ser humano se alimenta do bem. Da boca do justo, o que sai da boca do justo é alimento para o ser humano. O que tem que sair da boca do justo? A palavra de Deus. A palavra de Deus. É isso que alimenta. No entanto, da boca dos ímpios sai o quê? Ambição e crueldade. Agora, o ímpio não é aquele que está lá longe. O Senhor está falando com seus filhos. Seus filhos que estão agindo como ímpios. Olá, irmão Jefferson, tudo bem? Aí, continuando. A pessoa que consegue guardar a sua boca preserva a própria vida. Preserva a própria vida. Isso quer dizer que às vezes nós proferimos palavras de morte, né? Muitas vezes a nossa própria morte. Todavia, quem fala sem refletir acaba se arruinando, cavando o seu próprio poço. Tudo isso no falar. Vigie as suas palavras. As suas palavras são julgamentos. Então, nós devemos julgar, mas segundo os critérios do juiz supremo, não os nossos. Quando nós julgamos, nós vemos, esse precisa de ser liberto, esse precisa de cura, esse precisa de entendimento, esse precisa. E aí é executada a sentença sobre esse julgamento. Não é verdade? Vamos então agora para o Velho Testamento. Nós estamos lá em Josué. E agora nós vamos ler Josué a partir do
7:16. O que aconteceu na última reunião com Deus? O que aconteceu? Jericó caiu, até aí havia obediência. Jericó caiu e o Senhor disse: agora entra, e faz o quê? O Senhor disse: agora entra, toma posse, ou seja, entra no sentido de derrota o que está vindo na sua frente. O que está na sua frente, vença o que está na sua frente. É o que está na sua frente que é a sua missão, é o seu encargo. Não é o que está na frente do outro, é o que está na sua frente. Sua missão, seu encargo. Depois, pega os metais e leva para consagrar para o Senhor. Pega os metais e leva para consagrar para o Senhor. O que não for metal que o Senhor falou para levar para consagrar é para queimar. Queimar tudo. E aí o que aconteceu? Acã levou algo que não deveria ter levado. Então eles perderam a próxima guerra, que foi na cidade de Ai. Uma cidade pequenininha. Os espias foram e voltaram e falaram: para lá pode mandar 2.000 homens, 3.000 homens, é o suficiente. Deixa o resto descansando. Eles foram, perderam a guerra e ainda 36 do exército de Deus morreram. Agora Josué está indo diante de Deus e falando: Senhor, por que nos trouxeste até aqui? E o Senhor ficou bravo. O Senhor disse: por que você está aí chorando? Levanta e vai ver qual a razão da derrota. Então o Senhor disse: agora você vai colocar as 12 tribos diante de mim e eu vou dizer qual é a tribo que é para chamar para frente. Dessa tribo eu vou dizer qual é o clã que é para chamar para frente. Desse clã eu vou dizer qual é a família que é para chamar para frente. E da família eu vou dizer qual é o homem que é para chamar para frente. Então por que o Senhor foi fazendo isso? Afunilando. Porque Ele está treinando Josué. Está ensinando Josué a ter discernimento. Quando diz as 12 tribos, Josué tem que receber qual é a tribo. Depois das tribos, Josué tem que perceber qual é o clã. Depois no clã, qual é a família, qual é o homem. O Senhor quer treinar Josué, por isso ele faz assim. Então, na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente, segundo as suas tribos, e a de Judá foi apontada. A tribo de Judá, o Senhor revelou, é na tribo de Judá que está o problema, não é? Aí depois diz: os clãs de Judá vieram à frente e o clã de Zerá foi separado. O clã de Zerá foi separado. Então o Senhor está revelando, está dando experiência para Josué, experiência de governo a Josué, experiências de discernimento a Josué. Então Josué fez a família de Zabde vir à frente. É essa a família. O Senhor está revelando. E vieram à frente homem por homem, e Acã, filho de Carme, neto de Zabde, bisneto de Zerá, da tribo de Judá, foi revelado. Quem revelou? Quem revelou? O Senhor revelou a Josué. A Josué. Josué então disse para Acã: meu filho, para a glória de Yahvé, o Deus de Israel, diga a verdade. Diga-me o que foi que você fez e não me oculte nada. Acã então respondeu para Josué: em verdade, fui eu que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Eu fiz assim. Eu vi entre os despojos um belo manto de tecido em Sinear, Babilônia, 2,4 quilos de prata e uma barra de ouro de 600 gramas. Eu me deixei seduzir, sim, Acã. Eu me deixei seduzir pela cobiça
e me apossei deles. Então ele foi seduzido por alguém, não é pelos objetos, é por alguém. O Senhor tinha falado: aquilo que eu digo que é maldito é para queimar. Por quê? Porque há alguém por trás. Há alguém por trás. Por isso que eu quero que extermine. Nossa luta não é contra carne e sangue, é contra o que age por trás. Se são consagrados ao que age por trás, tem que eliminar. Então Acã contou o que aconteceu. Eu fui seduzido, o próprio Acã está falando, eu fui seduzido pela cobiça e peguei para mim. Ora, mas ouro, prata, essas coisas o Senhor não disse que era para trazer? Sim, era para trazer, mas ele não entregou. Ele guardou para si, não entregou. E tem mais a capa. E aí continua. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por debaixo. Você está vendo? Ele mesmo sabe, eu me deixei seduzir pela cobiça e peguei. Então, a cobiça é que é um ser vivo. Cobiça, que é um ser vivo e seduziu Acã. E o Senhor tinha falado, né? O Senhor tinha falado, não se deixem seduzir, é para queimar. Onde que o Senhor tinha falado? O Senhor tinha falado, não se deixem seduzir, é para queimar. E aí continua aqui. Josué, então, mandou alguns homens depressa à tenda de Acã, e lá eles encontraram escondido tudo o que Acã relatou com a prata por baixo. Era para trazer a prata, sim, mas era para entregar, não entregou. Guardou para ele, pegou para ele. Tomaram tudo do meio da tenda e o trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e depositaram diante de Yahvé. Então Josué, juntamente com todo o Israel, conduziu Acã, que é o bisneto de Zerá, e a prata e o manto babilônico, que ele ambicionou, a barra de ouro, os seus filhos, as suas filhas, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda completa e tudo o que lhe pertencia, até o vale de Acor. Por quê? Porque agora a potestade já entrou neles, em todos eles. Chegando lá, Josué disse: por que você trouxe essa desgraça e essa humilhação sobre todos nós? Que desgraça e humilhação? A desobediência. A desobediência. Que Yahvé neste momento cause a tua desgraça. E todo Israel apedrejou Acã, e em seguida apedrejou também todos os seus, toda a sua família, até a morte, e queimou tudo e todos eles no fogo. Como era para fazer com Jericó, fizeram com eles. Por quê? Porque quando Acã trouxe e escondeu, a família não denunciou. A família ficou ali, ó, caladinha. Então, o problema, amados, tem gente que fala assim, se o meu líder faz alguma coisa errada, é entre ele e Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Será que você não tem nada a ver com isso mesmo, uma vez que o Senhor lhe revelou que há coisa errada? Chegando lá, então, Josué disse: apedreja, e sobre Acã ergueram um grande monte de pedras que existe até os dias de hoje. Então Yahvé aplacou a sua ardente ira. Por esse motivo foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Então Yahvé falou a Josué e encorajou Josué: Josué, não tenha medo, não desanime. Não desanime por causa desse episódio. Acã foi seduzido e a família concordou. Toma contigo todos os guerreiros de Israel. Levanta-se
levanta-te e sobe contra Ai. Agora vai voltar lá contra Ai, que é Ai que derrotou eles. É lá que deu baixa em 36 homens, né? Falar com o líder, né, Douglas? Falar com ele, em oculto, sozinho. Meu irmão, você está fazendo determinada coisa, o Senhor vai dar as palavras lá, né? Vamos orar, meu coração ficou apertado ao saber de tal coisa. Vamos orar, vamos fazer alguma coisa. Se ele não te ouvir, é para fazer o quê? Pegar mais irmãos e ir conversar com mais irmãos. Se ainda assim não ouvir, declarar a toda a igreja. Os irmãos vão declarar a toda a igreja. Se ainda assim não ouvir, vai ser expulso. Vai ser tratado como publicano, né? É, Eliezer. Então agora eles vão voltar contra Ai. Quem é Ai? Ai é a cidade pequenininha que vinha depois de Jericó. O Senhor deu a vitória em Jericó, mas deu a derrota em Ai por causa de Acã. Então agora o Senhor está falando para Josué, agora vai contra Ai. Eis que eu entrego em tuas mãos o rei de Ai, o seu povo, sua cidade e sua terra. Tratarás Ai e seu rei como tratou Jericó e seu rei. É para eliminar, não é para trazer nada para o acampamento de Israel. Entretanto, desta vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Prepara uma emboscada atrás da cidade. Então, no primeiro, o Senhor falou, vai trazer os metais para mim, vai reservar para mim. O Senhor não precisa dessas coisas, gente. Mas ele está fazendo testes de obediência. Testes de obediência. Então agora ele está falando, agora vai ser outro teste. Agora pode trazer os despojos e os animais. Agora pode, mas as pessoas não. Certo? Amadinhos, fiquem nos corações. Você que pode, fique nos corações. Mande pelo menos 1000 corações para o TikTok trazer uma pessoa para cá. Cada 1000 corações, uma pessoa. Você deve mandar 1000 corações, no mínimo. Se você quer mais pessoas, mande mais corações. 5000 corações, 5 pessoas. Essas pessoas são o seu galardão. Você está trazendo para ouvir a palavra, né? Amém? Então Josué se ergueu com todos os soldados para avançar contra a cidade de Ai. Josué escolheu para aquela missão 30.000 homens valentes e os enviou na calada da noite. Antes tinha ido 2.000, 3.000 homens, porque os espias falaram, não precisa de muita gente lá não. 2.000 homens, 3.000 homens dão conta, porque Ai é uma cidade que não oferece muito perigo. No entanto, o Senhor não estava com eles, né? Agora ele está mandando 30.000 homens, confiando-lhes a seguinte ordem: atenção, vocês vão armar uma emboscada contra a cidade, por detrás dela, sem vos distanciar muito das portas da cidade, e vão ficar de prontidão. Eu, porém, e toda a gente que me acompanha, nos aproximaremos da cidade. E quando o povo de Ai sair para lutar contra nós, como da primeira vez, fugiremos da presença deles. Então, eles nos seguirão e nós os atrairemos para longe da cidade, pois eles vão pensar assim, eles estão fugindo de nós, como fugiram da primeira vez, quando nós os vencemos, né? Tomada a cidade, nós a incendiaremos, agindo de acordo com a palavra do Senhor. Vejam que eu vos dei uma ordem expressa. Então é para fazer desse jeito, não é para inventar moda igual Acã inventou. E tendo-os enviado Josué, foram eles ao lugar da cilada e se posicionaram entre Betel e Ai, a oeste de Ai. Josué, todavia, passou aquela noite com o povo. Ó, o líder está onde?
Tá lá, né? No fronte. Ele é o que vai ser a isca. A isca. No dia seguinte, tendo se levantado ao raiar da aurora, né? Se levantado cedo, né? Levantar cedo. Tendo se levantado ao raiar da aurora, passou em revista o povo e, juntamente com os anciãos, os líderes de Israel, partiu à frente do povo. Os líderes vão à frente do povo para atacar a cidade de Ai. Todos os soldados que estavam com ele subiram também. Aproximaram-se da frente da cidade de Ai e acamparam ao norte de Ai, ficando o vale entre eles e a cidade. Então eles se esconderam. Josué tomou cerca de 5.000 homens e os colocou de emboscada entre Betel e Ai, a oeste da cidade. O povo que ficou no acampamento, ao norte da cidade, assim como aqueles guerreiros que estavam em posição de emboscada a oeste, ficaram a postos. Ó, isso é soldado pronto. Soldado pronto. Naquela noite, Josué avançou até o meio da planície. Né? Estão acompanhando estratégias? Assim que o rei de Ai observou esta movimentação dos israelitas, ele e todos os homens da cidade se apressaram, levantaram-se de madrugada e partiram para enfrentar Israel no campo de batalha. No local de onde se avista Arabá, as campinas do Jordão, mas não suspeitavam que havia ali uma emboscada armada contra eles na retaguarda da cidade. São estratégias de guerra. Josué e todo o Israel fingiram-se derrotados por eles e fugiram pelo caminho do deserto. Ó, fugiu. Isso, Orenilda, lembra os irmãozinhos que eles têm o compromisso dos corações. Amados, fiquem nos corações, amados. Ajudem a Orenilda, irmãzinha. Fiquem nos corações, os corações trazem as pessoas para cá. Você está com o celular na mão, fica mandando corações. Os corações trazem pessoas. Um dia Deus vai dizer, puxa, um dia você trouxe uma pessoa para ouvir a palavra. Você não lê a palavra para a pessoa, mas você traz a pessoa aqui até alguém que lê, né? Então aqui ele está dando estratégias de guerra. Estratégias de guerra. Então, eles fingiram que estavam fugindo, sendo derrotados, e levou o inimigo lá para as emboscadas, né, Maria Quitéria? Para a emboscada. Todos os homens que se achavam na cidade de Ai saíram em perseguição deles com grandes brados. Vencemos mais uma vez. Assim, ao perseguirem Josué, se afastaram da cidade de Ai. Se afastaram. Não ficou nenhum só homem lá dentro de Ai, nem em Betel, que não saísse em perseguição de Israel. Deixaram a cidade aberta e desguarnecida na ânsia de perseguir e humilhar Israel. Então Yahvé disse para Josué: estende, pois, a lança que você tem na mão contra Ai, porquanto vou entregá-la agora nas suas mãos. E Josué estendeu contra a cidade a lança que ele tinha na mão. E ao estender ele a mão, os homens que estavam de prontidão na emboscada saíram às pressas do seu lugar e correndo entraram na cidade. Tomaram a cidade e se apressaram em incendiar a cidade. Estão vendo a estratégia de guerra? Então não é saindo fazendo a torto a direito, dando tiro a torto a direito. Tem que aguardar. Quando os homens de Ai olharam para trás e viram uma grande nuvem de fumaça que já subia da cidade de Ai, incendiada, deram meia volta e atacaram os homens de Ai. Observando Josué e todo Israel que os homens da emboscada já tinham ateado fogo porque viram a fumaça, então agora eles atacaram o exército de Ai, que estava onde?
Estava longe da cidade, né? Porque estava perseguindo Israel. Os outros israelitas também saíram de onde eles estavam, saíram de lá da cidade, né? Que eles estavam pondo fogo na cidade, saíram da cidade e vieram ajudar, vieram lutar contra eles, de maneira que acabaram totalmente cercados, tendo os filhos de Israel dos dois lados. Então o exército de Ai ficou no meio, metade do exército de Israel, esses homens que ele deixou, né, 3.000 homens mais ou menos, entraram. Então o que Josué fez? Josué foi lá como uma isca com os líderes de Israel, né? Aí veio o exército de Ai contra eles, eles correram. Então o exército de Ai correu atrás e deixou a cidade desguarnecida. Tinha 3.000 homens escondidos aqui. Os 3.000 homens entraram na cidade e tacaram fogo na cidade. O exército está onde? Está aqui correndo atrás de Josué. Aí quando Josué viu a fumaça, o exército que estava escondido para cá se voltou contra o exército de Ai, e o exército que estava lá na cidade pondo fogo também saiu. Então eles ficaram no meio, né? E aconteceu que os israelitas os mataram a todos, sem deixar um único sobrevivente nem fugitivo. Contudo, prenderam vivo o rei de Ai e o conduziram à presença de Josué. Aqui, quando fala o rei de Ai, é a mesma coisa de dizer o grande sacerdote da potestade de Ai. O falso Deus deles não os livrou. Logo depois que Israel terminou de matar todos os habitantes de Ai, no campo e no deserto, onde os haviam perseguido, e que todos, até o último, caíram ao fio da espada, todo o povo de Israel voltou a Ai e matou o restante da população que lá havia ficado. Então o Senhor disse: dessa vez vocês podem pegar os despojos dos animais, mas as pessoas não. Naquele dia 12.000 homens e mulheres caíram mortos. Esta, pois, era toda a população da cidade de Ai. Por quê, gente? Porque Deus é cruel? Não! Porque ao invés de se converter ao Deus de Israel, como fez Raabe, eles preferiram se grudar no falso Deus dele, porque a potestade que os regia, o governo deles lá, a potestade, o falso Deus deles, não os defendeu. Então, ao invés deles se converterem ao Deus de Israel, como fez Raabe, o que eles fizeram? Eles se grudaram com a potestade deles e foram derrotados. Josué não recuou sua lança até certificar-se de que toda a população de Ai já tinha sido exterminada. E aí continua assim. Entretanto, Israel se apossou dos animais e dos despojos de guerra daquela cidade, de acordo com as instruções expressas que o Senhor havia dado a Josué. Josué queimou Ai e a reduziu a um monte de escombros, um lugar desolado, até o dia de hoje. Até o dia de hoje é um lugar desolado. Quanto ao rei de Ai, enforcou-o numa árvore e ali permaneceu seu corpo até a tarde. Ao pôr do sol, Josué mandou que tirassem o cadáver do rei da árvore e que o atirassem à porta da cidade. E sobre ele ergueram um grande monte de pedras que permanece lá até os nossos dias. Então, amados, isso aqui é escolha também da cidade de Ai, que escolheu a sua potestade. Então Josué construiu no monte Ebal um altar e o consagrou a Yahvé, o Deus de Israel, conforme Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel. Ele o construiu de acordo com o que está escrito no livro da Torá, a lei de Moisés. Um altar de pedras brutas não lavradas, nas quais não se usou ferramenta alguma de ferro. Sobre ele ofereceram a Yahvé holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão.
Ai é a cidade, Eunice. A cidade de Ai é o nome da cidade. Cidade de Ai. Depois de Jericó, veio a cidade de Ai. Eles já venceram Jericó. Agora venceram a cidade de Ai. Bom dia, Luzimar. Ali Josué escreveu sobre as pedras uma cópia da Torá, a lei. Então ele erigiu as pedras, né? E agora ele está escrevendo a lei nas pedras. Ali Josué escreveu sobre as pedras uma cópia da Torá que Moisés havia escrito. Todo Israel, estrangeiros, tinha estrangeiros que se converteram. E naturais da terra, com os seus anciãos e líderes, os seus oficiais e os seus juízes, Raabe e a família dela são os estrangeiros também. São estrangeiros também que se converteram ao Senhor. Né, Valdemir? Mandem corações para o TikTok trazer as pessoas. Amados, vocês que estão chegando, cheguem para ouvir a palavra e já mandem corações para o TikTok mandar mais pessoas para ouvirem a palavra. Então, todo Israel, os estrangeiros e os naturais da terra, qual terra? Ali de Canaã, que já era ali, povos inimigos, pessoas, né, que se converteram ao Deus de Israel, como Raabe e sua família. Com os seus anciãos e líderes, os seus oficiais e os seus juízes ficaram postados em pé, de um lado e de outro da arca da aliança de Yahvé, diante dos sacerdotes levitas que a transportavam. Metade do povo estava em pé defronte do monte Gerizim e a outra metade defronte do monte Ebal. Tudo em conformidade com o que Moisés, servo do Senhor, tinha instruído expressamente anteriormente, a fim de que o povo de Israel fosse abençoado. Foi Moisés que falou isso, que era para erigir as pedras, caiar e depois escrever a lei para o povo todo ler. Então vai lá um escriba e escreve lá a lei, né, para o povo ler, né? Em seguida, Josué leu todas as palavras da Torá, a lei, a bênção e a maldição, segundo o que está registrado no livro da Torá. Palavra alguma de tudo que Moisés havia ordenado deixou de ser lida por Josué, então ninguém pode dizer que não sabe. E por Josué na presença de toda a congregação israelita, inclusive na presença de todas as mulheres, de todas as crianças, de todos os estrangeiros que habitavam no meio deles. Certo? Então vem gente que fala assim, Deus é cruel, né? Ele gosta de matança. É ele que gosta de matança ou é as pessoas que gostam de ser exterminadas por Deus? Até aqui. Na próxima live, nós vamos continuar avançando em Jericó. Mas aqui o Senhor nos falou bastante a respeito da desobediência de Acã, que trouxe derrota para Israel. Nos falou também a respeito das estratégias que Josué implementou na guerra. E nos falou também que há estrangeiros no meio de Israel. Amém? Vamos então agora para o Novo Testamento. É hora do quê? É hora de pôr o dedinho na tela e segurar. Põe o dedinho na tela e segura. Vai aparecer uma lista. Aí nessa lista, você começa a convidar as pessoas. Convida as pessoas, ó. Vai aparecer uma lista, você manda convite para as pessoas. Põe o dedinho na tela e segura. Aparece uma lista. Aí você começa a mandar para as pessoas que estão ali, para as pessoas saberem que nós estamos em live. E você que chegou aqui, ativa esse coraçãozinho laranja para você fazer parte da equipe. Clica nesse coraçãozinho que está aparecendo aqui, ó. Está aparecendo um coraçãozinho do lado do meu nome, Delma. Clica ali. E segue esse TikTok aqui, essa conta aqui, para a gente estar sempre juntos lendo a palavra de Deus, né? Então agora nós vamos ler
Lucas 13, 31. Lucas 13, 31. Nós estamos vindo do quê? Estamos vindo do Senhor dizendo para eles, mais tarde seguiu Jesus a percorrer muitas cidades e muitos povoados, caminhando para Jerusalém. O Senhor está indo para Jerusalém, para a sua obediência de morte de cruz. Ele está indo, decidido a cumprir a sua missão. Então, pelo caminho, ele exortava as pessoas, as aldeias, né? Esforce-se por adentrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. Então, esse se esforçar é o evangelho da graça que virá. Então, você fica, por enquanto, na pregação de arrependimento de João Batista, consertando a sua vida. E logo eu vou mandar o Espírito Santo. Amém? Então ele está falando com essas pessoas, né? Falou bastante conosco a respeito do galardão, das posições no reino. E naquele mesmo momento, alguns fariseus se aproximaram de Jesus e avisaram o Senhor Jesus e falaram assim: parte agora mesmo e vai-te daqui, pois Herodes quer matá-lo. Então o Senhor Jesus deu uma ordem para eles: ide anunciar a essa raposa, que é quem? Herodes, ide anunciar a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia estarei pronto. Então aqui não é Herodes, é o que age por trás de Herodes, né? O Senhor disse: não é hoje ainda. Hoje e amanhã ainda vou fazer essa obra aqui terrena. No terceiro dia já farei a obra espiritual. Estarei pronto. Né? No sentido de se entregar como nosso cordeiro. Contudo, prosseguirei meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã. Afinal, nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. O Senhor tem plena convicção da obra que ele está indo, da missão que ele está indo cumprir. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Ah, Jerusalém, bom dia, Maria Terto, tudo bem? Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas vocês não me aceitaram. Bom dia, Manuel. Eis que a sua casa ficará desabitada, Jerusalém. E com toda certeza eu asseguro a vocês que não mais me verão até que venham a proclamar: bendito o que vem em nome do Senhor. Então é quando isso? É lá na volta do Senhor. A casa ficará desabitada. O Senhor se foi. Só quando ele voltar é que haverá reconhecimento. E certo sábado, chegando Jesus para comer na casa de um importante fariseu, todos o observavam com atenção. Olha, ele foi convidado por um importante fariseu. Todos o observavam com atenção e aconteceu que à frente dele estava um homem doente. Ele assentou-se à mesa. A mesa era uma mesa baixinha, não tinha cadeiras, tinha almofadas. Então eles se sentavam nas almofadas, por isso que se dizia reclinou-se à mesa. Não tinha cadeira, né? E na frente dele estava um homem doente, com o corpo todo inchado, na casa de um importante fariseu. O fariseu não fez nada. Jesus então perguntou aos fariseus e aos mestres da lei: é permitido ou não é permitido curar no sábado? Eles, todavia, ficaram em silêncio, não falaram nada. E o Senhor Jesus, por sua vez, tomando o homem pela mão, o curou e despediu-se dele,
Falou para ele: pode ir, você está curado. Em seguida, ele perguntou: qual de vocês, se o seu jumento ou boi cair num poço, não o salvará rapidamente, ainda que seja sábado? Diante disso, eles ficaram sem palavras para responder. Porque pode salvar o jumento, porque vai trazer prejuízo financeiro, mas não pode curar o pobre que está ali em sofrimento há tanto tempo, só porque é sábado. Observando como os convidados escolhiam os lugares de maior destaque ao redor da mesa, olha, estão chegando, vão comer lá junto, na casa de um importante fariseu. Então é uma mesa grande, né? Com vários lugares para se reclinar. Então ele está dizendo assim, ó, ele ficou observando como as pessoas agiam. As pessoas chegavam e escolhiam os melhores lugares. Que melhores lugares são esses? Os lugares de destaque, perto de onde vai sentar o dono da casa. Os lugares de destaque. Quando por alguém fores convidado, daí o Senhor disse: quando vocês forem convidados por alguém para um banquete de casamento, não busque o lugar de honra, pois é possível que tenha sido convidado também outra pessoa de maior honra do que você, ainda mais digna do que você. Sendo assim, o anfitrião, que aos dois convidou, vai se aproximar de você e vai pedir para você: dá o lugar onde está este, dá para o outro, esse lugar que você sentou aí é para ele, não é para você. Então, sob grande humilhação, você vai ter que desocupar esse lugar e ir para o último lugar. Por quê? Porque os outros já foram ocupados. Vai ter que ir para o último, porque ambicionou o lugar de maior destaque, ambicionou o lugar de maior destaque. E o noivo veio e falou: esse lugar não é para você. Quando ele se levanta, todos os outros lugares estão ocupados, então ele tem que ir lá para o último. Por quê? Porque ambicionou aparecer diante dos homens, né? Então, é como o Senhor mostrou para nós aqui na última live, né? O Senhor mostrou aqui para nós na última live, ó, aqui tá a mesa, né? Aqui tá a mesa, aqui tá o noivo, ó, Jesus. Aqui tá a mesa, aqui tá o noivo. Esse que ele tá falando aqui, chegou e sentou logo aqui, ó, mas não era lugar dele, era lugar de outra pessoa. Era lugar de alguém mais digno do que ele. Mas ele ambicionou esse lugar sem merecer. Sem merecer. E sentou aqui, o lugar de maior destaque. Aí o noivo veio e falou para ele: você, por favor, por gentileza, você pode se levantar? Porque esse lugar é do fulano. Merecedor desse lugar. Isso aqui é galardão. Merecedor desse lugar. Então, muito humilhado, tem que se levantar. Aí senta o dono daquele lugar, o merecedor daquele lugar, e aí ele vai procurar, os outros lugares estão todos ocupados, aí ele tem que se sentar onde? Aqui. Lá no último lugar. Por quê? Porque o tempo que ele estava ambicionando tomar o lugar do outro, o lugar dele foi ocupado para fazer a sua obra. Era para fazer a obra dele, mas ele quer a posição de destaque da obra do outro. Então, o Senhor teve que deslocar para fazer a obra dele, que ficou ali sem ninguém. Quando ele se levantou, o lugar dele, que lhe era devido, estava ocupado. Ele teve que ir lá para o último. Teve que ir lá para o último daí. Entendeu? Lucas, você já clamou ao Senhor Jesus para o Senhor aceitar você? Você já se humilhou diante do Senhor, dizendo: Senhor, não sou digno, mas me chama, Senhor. Me chama, Senhor. Me aceita, Senhor Jesus. Porque não somos nós que aceitamos o Senhor Jesus. Quem somos nós para aceitar o Senhor Jesus ou não? É Ele que, por sua grande misericórdia, nos aceita. Amém? Então, continuando. Por esse motivo, quando você for convidado, dê preferência aos lugares menos importantes.
de forma que, quando passar o anfitrião, o dono do banquete, te saúde e diga assim: amigo, vem mais para cá, vem mais para cá, vem e assume um lugar mais importante. E assim você será honrado na presença de todos os convidados. Então veja que alguém sentou no lugar dele mais importante lá. Esse o Senhor tirou e falou: você está sentado no lugar de outro. Vai procurar o seu lugar. Então esse vem aqui. É o que o outro ambicioso fez. Agora quem está fazendo é o correto. O Senhor tirou aquele que estava no lugar dele. Vem aqui, ocupa o seu lugar. Portanto, todo o que se promove será envergonhado. Todo o que traz glória para si. Ó, eu estou aqui no lugar de destaque. Aqui, ó, vocês estão me vendo no lugar de destaque. Estou sentado aqui no primeiro lugar da mesa. Primeiro lugar da mesa. Entende? Todo o que se promove será envergonhado. Por quê? Porque ele já está ganhando a glória dos homens. Ele ambiciona a glória dos homens. Né? Anjo negro, depende do seu caminho, Lucas, pois somos todos salvos, mas teremos que se arrepender do nosso caminho. Você tem que se arrepender da sua vida antiga e clamar ao Senhor: Senhor, eu preciso de ti. Portanto, todo o que se promove será envergonhado, mas o que a si mesmo se humilha, esse vai receber exaltação. Então Jesus se dirigiu ao que havia convidado e lhe exorta. Para quem? Com quem que ele foi falar? Foi falar com o grande fariseu que ofereceu esse banquete e convidou o Senhor. Foi falar com ele, com esse grande fariseu, um importante fariseu, que deu esse jantar e convidou o Senhor Jesus, né? Então ele foi para esse grande fariseu, que é o que está dando o banquete, e falou assim. Então Jesus se dirigiu ao que havia convidado e lhe exorta: quando você der um banquete, ou um jantar, não convide os seus amigos, os seus irmãos, os seus parentes, os seus vizinhos ricos. Estamos lendo Lucas 14, verso 12. Lucas 14, 12. Não convide essa turma, porque se assim você proceder, eles poderão da mesma maneira convidar você depois. E dessa forma sempre será recompensado. Então, tá vendo? Você já recebe a recompensa dos homens. A recompensa tem que vir de Deus e não dos homens. Se você convida aqueles que são que têm condições, aqueles que têm condições de retribuir, de lhe pagar, então você já está recebendo o pagamento dos homens, não precisa Deus lhe pagar. Pelo contrário, quando der uma grande ceia, convida os pobres. Convida os pobres, os deficientes físicos, os mutilados, os que não podem ver, os cegos. Convida esses, porque esses não tem como pagar você. Não tem como retribuir você o jantar que você está dando. Aí você vai ser feliz, porque estes não têm como te pagar. Entretanto, você vai receber tua régia recompensa na ressurreição dos justos. Então, amados, quando nós fazemos as coisas, não fazemos para pessoas, fazemos para Deus. Se nós fazemos para pessoas que podem nos retribuir, já está pago. Não temos galardão diante do Senhor, porque já está pago, já recebemos. Já recebemos. Lucas, você se arrepende da sua vida e você clama ao Senhor Jesus para que Ele te aceite. Se preocupe com isso. De falar para o Senhor Jesus, me aceita. Estou vendo aqui minha condição. Me aceita, Senhor. Ora, ao ouvir esses ensinos, um dos que estavam reclinados ao redor da mesa falou assim: feliz será aquele que partilhar pão no banquete do reino de Deus.
Então Jesus declarou, certo homem, aí Jesus vem dizer uma história para eles compreenderem. Certo homem estava preparando um notável banquete e convidou muitas pessoas. Próximo à hora do início da ceia, ele enviou o seu servo para anunciar aos que haviam sido convidados: venham, eis que tudo está preparado para vocês. Contudo, um por um começou a declinar com desculpas. O primeiro falou assim: eu acabei de adquirir uma grande propriedade, preciso ir ver. Ele adquiriu uma grande propriedade, ele está dizendo: o seu jantar para mim não significa nada, eu sou rico e abastado, adquiri uma grande propriedade, o que é o seu jantar para mim? Por isso que o Senhor falou: convida os pobres, os aleijados, os mutilados, os cegos, porque esses reconhecerão o que você está fazendo para eles. Porém, eles não têm como pagar. Agora, você chama os seus amigos ricos, primeiro que eles não precisam do seu jantar, e segundo que eles têm como lhe retribuir. Por favor, me desculpe, porque eu vou ver a minha grande propriedade que eu acabei de comprar. Outro então disse assim: eu acabei de comprar 5 juntas de boi e preciso ir experimentar. Rogo-te que me tenhas por perdoado. Então eu não preciso do seu jantar. Eu sou rico e abastado, acabei de comprar 5 juntas de boi. É só rico que compra 5 juntas de boi, né? E outro ainda disse: eu acabei de me casar, por isso não posso ir. Quem casava também tinha condições, porque tem que pagar o dote, tem que promover a festa. Então esse jantar não lhe é atraente, né? Ele já tem o banquete do seu casamento. E outro ainda disse assim: eu já me casei, eu não posso ir, eu estou indo para o meu casamento, né? Acabei de me casar, então estou abastado, estou com a barriga cheia, acabei de sair do banquete do meu jantar, do meu casamento, né? Diante disso, voltou o servo e tudo relatou para o seu senhor e disse assim: eles não quiseram vir, um falou isso, outro falou aquilo, outro falou aquele outro. Então, o dono da casa se irou sobremaneira. Quem é o dono da casa? É o Senhor Deus. Se irou sobremaneira e ordenou ao seu servo: saia agora mesmo para as ruas, os becos da cidade e traga para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Porque esses vão dar valor. Não estão abastados com as coisas terrenas. Mais tarde lhe relatou o servo: tudo o que o Senhor mandou está feito conforme a tua vontade, mas ainda tem lugar. Não deu para encher tudo à mesa, né, Israel? Obrigada, irmão Israel. Não encheu, sobrou lugar ainda. Então o Senhor ordenou: vá por vários caminhos e atalhos, e os que encontrar, obriga-os a entrar, para que a minha casa fique repleta. Tá vendo? Vai pelos valados buscar. Porquanto vos asseguro que nenhum daqueles que previamente foram convidados provará da minha ceia. Quem são esses? Os judeus. Então os judeus rejeitaram. Então o Senhor mandou buscar quem? Os cegos, os coxos, os pobres, os aleijados, que são quem? Nós, os cristãos. Éramos. Mas uma vez que entramos no jantar do Senhor, saímos de lá bem plenos, né? Plenos do Senhor. Compreende? Somos nós. Vai buscar até o mais distante, até o que está lá nos valados, né? Milhares de pessoas acompanhavam o Senhor Jesus. Então, ele se dirigiu à multidão e disse: se alguém deseja me seguir e ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Tem que amar o Senhor em primeiro lugar, né? Aqui é mais uma vez questão de obediência, né?
Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Então, o que é a cruz? A cruz é uma missão de obediência. Quem não é obediente não pode seguir o Senhor. Não pode seguir o Senhor. Então, o Senhor está dizendo aqui, ó, se alguém deseja me seguir, tem que me amar mais do que o pai, a mãe, o filho, a esposa, tantas coisas que estão vindo antes do Senhor. Tem que amar mais o Senhor. Isso é negar o eu. Negar o meu eu e amar o Senhor em primeiro lugar. A minha vontade é essa, mas a vontade do Senhor é aquela. Então, eu nego a minha vontade e faço a vontade do Senhor. E aí ele diz assim, da mesma forma, se não carregar a sua cruz, também não pode me seguir. O que é a cruz? A cruz é a sua missão, a sua obediência, não é o seu sofrimento. Pode ser que em decorrência da obediência lhe sobrevenha sofrimento, assim como a obediência do Senhor trouxe a ele muito sofrimento, que foi a morte de cruz. Mas tomar a cruz não quer dizer sofrer, quer dizer tomar a sua missão, obedecer. E só então você vai poder seguir o Senhor. Não pode ser discípulo dele quem não faz isso. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim não pode ser meu discípulo. Porquanto qual de vocês, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la? O Senhor está dizendo, você tem condições de me seguir? Você nega o seu eu? Você toma a sua cruz? Então ele está falando, primeiro analise-se a si mesmo. Você realmente quer? É isso que o Senhor está dizendo. Você realmente quer? Para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabada, zombando dele, digam assim, esse homem começou aí uma grande construção, mas não foi capaz de terminar. Ele disse que obedeceu ao Senhor, mas não foi capaz de obedecer. É nesse sentido. Então o Senhor está falando, antes você analisa, você tem condições de negar o seu eu? Tem domínio do seu eu? Você tem obediência? É obediente? Então venha e me siga. Mas antes veja se você tem isso. São critérios do chamamento do Senhor para ser discípulo dele. Então, para ser esse discípulo, esse achegado, esse servo do Senhor, você precisa ser um filho maduro. Não pode ser filho mimado. Os filhos mimados não conseguem, porque os filhos mimados ainda não têm maturidade para isso. Ou ainda, qual é o rei? Qual é o rei que, pretendendo partir para guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer aquele que vem enfrentá-lo com 20.000. Então ele está falando sobre o ego da pessoa. Domínio próprio, obediência. Senão não vá, primeiro amadureça, primeiro cresça. Se chegar à conclusão de que não poderá vencer o seu ego e tomar a sua cruz, o ego e a obediência, é isso que o Senhor está falando aqui, ó. Depois estude aí Lucas 14, de 25 até o 35. Lucas 14, de 25 ao 35. Então agora ele está falando do rei. Quando ele fala essas coisas, essas parábolas, é para explicar, é para facilitar, não é para complicar, é para facilitar. Aí ele está dizendo aqui, então, qual o rei que não calcula primeiro? Será que com 20.000 soldados eu venço essa guerra aí? Não, não dá com 20.000 soldados, precisa de 50.000 soldados, então eu não vou. Então eu não vou. Se chegar à conclusão de que não poderá vencer, então enviará uma delegação, estando o inimigo ainda longe, e solicitará as suas condições de paz. Por quê? Porque sou fraco ainda, não venço o meu ego. Assim, portanto, todo aquele entre vocês que não renunciar a tudo
tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser o meu discípulo. Então, essas duas parábolas que o Senhor conta, tanto do que começa a construir e depois não consegue acabar, quanto o rei que quer ir para a guerra sem ter exército suficiente, está relacionado à renúncia da sua vida. Essa renúncia da sua vida não quer dizer largar a sua família, largar a sua casa e sumir no mundo. Não é isso, é largar o seu ego. Ego. Largar a família, largar a casa e sumir no mundo é muitíssimo mais fácil do que vencer o seu ego. É sobre o ego que o Senhor está dizendo. É para você continuar onde está, até que você tenha condições de negar o ego e obedecer. Ser o filho maduro que pode dizer: Senhor, agora estou pronto. Portanto, bom é o sal, mas ainda ele, se perder o sabor, como que vai restaurar? Ou seja, foi lá, não aguentou, voltou. Agora perdeu o sabor, perdeu o ânimo, desanimou. Desanimou, porque não tinha condições e foi. Né? E aí ele continua: não serve nem para o solo, nem mesmo para adubo, vai ser apenas lançado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então veja, gente, como o Senhor disse, né? Aquele que pega no arado, não olhe para trás. Segue em frente, é o caminho estreito. Não olhe para trás, segue em frente. É isso que o Senhor está dizendo. Vou ler mais um pouquinho. E aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo ali para ouvir o Senhor Jesus. O Senhor Jesus está onde? Na casa do importante fariseu. O Rabi está ensinando lá na casa do importante fariseu. É lá que ele está dizendo essas coisas. E aconteceu que muitos pecadores, coletores de impostos, pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir o Senhor Jesus. Os coletores de impostos são pessoas também de má fama, mal vistas. Não são pessoas queridas pelos judeus. Por quê? Porque são próprios judeus que se ofereceram a Herodes para cobrar impostos do seu próprio povo, né? Entretanto, os fariseus e os mestres da lei os censuravam, murmurando: este aí saúda e se mistura a essas pessoas desqualificadas e ainda partilha do seu pão com elas. Não entendeu nada. O Senhor acabou de falar aqui as parábolas, acabou de falar do rei que convidou para o casamento. Perdão. Não é? E não entenderam nada. O Senhor acabou de falar: quando você der um jantar, alguma coisa, chama os pobres, chama os desqualificados, chama aqueles que não têm condição de retribuir o que você está dando. Mas se você dá um presente para uma pessoa que vai te dar um presente de volta, então você já ganhou o galardão. O galardão não. A glória, né? O galardão também, né? O pagamento. Já ganhou seu pagamento. Já ganhou seu pagamento. Não quer dizer que não é para você dar para essa pessoa que pode retribuir. É para dar para essa pessoa que pode retribuir. No entanto, é para dar também para aquele que não pode retribuir. Aquele que não pode retribuir, Deus vai repagar. Então começaram a criticar o Senhor. Olha esse daí. Olha esse daí. Come junto com esses aí, pessoas de má fama, né? Coletores de impostos, pecadores. Foi então que Jesus lhes propôs a seguinte parábola, ó, mais uma parábola. As parábolas são para explicar e não para complicar, para explicar. Então o Senhor vai dizer mais uma parábola. Qual dentre vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo umazinha, não deixa no campo as 99 e
vai em busca daquela que se extraviou, até que a encontre. Então, o que é uma ovelha extraviada? O que é uma ovelha perdida? É uma ovelha que se tornou um desses aqui. Pecador, pessoa de má fama, é uma ovelha que se perdeu. Tchau, Anderson, vai com o Senhor. É uma ovelha que se perdeu, ela não está buscando o Senhor. Ela está distante do Senhor. Então ele está falando. E assim que encontra essa ovelhinha, coloca por sobre os ombros, cheio de júbilo, e ruma para sua casa. E ao chegar, reúne os seus amigos, reúne os vizinhos e anuncia: venham se alegrar comigo, pois eu encontrei a minha ovelha perdida. É fácil? Não é fácil. Por isso que ele dá uma festa quando ele encontra. Então, aqui, essa ovelha perdida é uma pessoa que se distanciou de Deus, se tornou pecador, né? Pecador, pessoas de má fama. Não é a ovelhinha que não está indo na igreja. A ovelhinha não aparece na igreja, eu vou atrás dela. Essa daí não se perdeu, ela só não está indo na igreja. Você deve cuidar dela também, com certeza, mas aqui é para buscar, é a perdida. A perdida é difícil. Por isso que tem uma festa quando ela vem. Eu vos afirmo que da mesma maneira haverá muito mais alegria no céu por um pecador, tá vendo? Ele caiu, ele saiu da presença do Senhor. Por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Então vocês se julgam já tão bons, tão de Deus. Então eu tenho que buscar quem? A perdida, né? Vocês acham que vocês estão achados, vocês não estão perdidos, então eu tenho que buscar a perdida. Ou ainda, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo umazinha delas, não acende uma candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrar? Vocês estão vendo? Estão vendo que não é fácil? Não é fácil, no entanto, o Senhor lhe dará. Por isso que tem que persistir. Persistir. Né? Então, ó, essa mulher aqui perdeu uma dracma. Perdeu uma, onde que tá? Então, olha só, lhe custa candeia acesa. Lhe custa varrer a casa. Lhe custa procurar diligentemente. Lhe custa. Não é assim, tá ali, tô vendo ali a dracma ali. Não, tem que procurar diligentemente. Envolve investimento de azeite nessa candeia acesa aqui. Envolve também o seu ego, né, que está sendo negado, que é o pavio sendo consumido pelo fogo, que é o próprio Deus. Então envolve investimento da sua parte. Investimento da sua parte quer dizer prejuízo do seu eu, investimento no reino. Prejuízo do eu, investimento no reino. E tendo achado, daí ela reúne as amigas, as vizinhas e diz: venham se alegrar comigo, porque eu achei a minha dracma perdida. Então era fácil? Era fácil? Não, ela está procurando, ó. Igual a ovelhinha, não é ir ali, tá lá a ovelhinha lá, vai lá e pega ela. Não! Tem que procurar. São coisas ocultas, são coisas que caíram nas trevas. São coisas que as trevas ocultaram. As trevas ocultaram essa ovelhinha. As trevas ocultaram essa dracma. Por isso a festa é grande quando encontra. E aí o Senhor disse assim: eu vos asseguro que de igual modo há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Até os anjos fazem festa. Então não é algo fácil,
No entanto, é algo que certamente o Senhor nos dá, mas é preciso diligência, constância e diligência, não desistir. Não desistir. Por quê? Porque as trevas estão ocultando. As trevas estão ocultando. Né? Então tem que vencer as trevas. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou para o seu pai: pai, me dá a minha parte da herança. Eu tenho direito a essa parte aí, dá para mim. E o pai consentiu e repartiu sua propriedade e deu para o filho. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partiu para as terras distantes e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Então, quem é essa ovelhinha perdida? O Senhor abençoou. Depois de abençoado, não preciso mais de Deus. Vou curtir minha vida. Então, o Senhor abençoou. Mas daí, chispou com a bênção. Pegou a bênção e ó. E aí o que diz? Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, ó, a bênção acabou. Acabou a bênção. Porque Deus não fez manutenção da bênção. Abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi se empregar em um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Então, tá vendo? As trevas vão levando cada vez mais distante, né? Quando veio a fome, ao invés dele voltar para o pai, ele não volta mesmo, não tem força. Então, aí quando veio as trevas, quando veio a fome, ele foi pedir emprego para um homem na cidade. Mas o homem falou: eu contrato você, mas você vai lá para o campo, lá, tá vendo? Tá cada vez mais distante, cada vez mais oculto, mais difícil de ser encontrado. Então o homem contratou ele, mas não aqui para a cidade, lá para o campo. Vai, ele aceitou, estava passando fome, então ele foi. E ali chegou a ter vontade de encher o seu estômago até mesmo com as vagens de alfarrobeira com os quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Aqui é alimento espiritual. Ele pensou: vou comer o que os porcos comem, ou seja, vou me alimentar daquilo que é sujo. Vou me alimentar do que é sujo. E nem isso era dado a ele. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Agora começou a clamar, né? Né, Ricardo? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar lhe confessarei: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu e, pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e o beijou. Então, esse aqui veio trazido pela oração, né? Esse aqui veio trazido pela oração. Então, a oração do pai é que o trouxe, esse aqui. Então, o filho lhe declarou: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: tragam depressa, gente. Traga aí a melhor roupa e vistam-o com distinção. Ou seja, eu quero que todos vejam que ele é o meu filho. Vistam com distinção. Ponha nele o anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos, porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida. Quem que traz de volta a vida? Só Deus. E começaram a celebrar o seu regresso. Entrementes, o filho mais velho estava no campo.
Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Então chamou um dos servos e perguntou sobre o que estava acontecendo. E o servo disse: o seu irmão voltou. E o seu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Veio vivo, as trevas não comeram ele, voltou vivo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, nunca ter desobedecido a uma ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito para que pudesse festejar com os meus amigos. Então, ele não quer esse filho aqui, é um caso que a gente precisa falar com calma outro dia, mas ele não quer festejar com o pai, ele quer festejar com os amigos, ou seja, ele quer fazer o mesmo que o filho pródigo fez, mas não lá, aqui, na própria casa do pai. Na própria casa do pai. No entanto, chegando em casa, esse teu filho que pôs fora os teus bens com prostitutas, tu ordenaste matar o novilho gordo para ele. Ó, é o desejo dele também. Então lhe arrazoou o pai: meu filho, você sempre está comigo, tudo que eu possuo é igualmente seu. Mas ele não estava com o pai, ele estava lá no campo. Se ele tivesse com o pai, ele ia ver que o pai ora pela volta do filho que se foi. Ele ia ser um com o coração do pai. Mas ele não se preocupa em agradar o pai. Ele se preocupa em agradar os seus amigos. Pai, o senhor nunca deu nada para eu fazer uma festa com os meus amigos, não com o senhor. E aí o pai está falando aqui: você sempre esteve comigo, né? Tudo que é meu é seu também, mas não está com o pai. É a mesma coisa do filho pródigo. Os dois irmãos são iguais, só que um foi, o outro ficou, mas com o mesmo coração. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta do seu irmão e nos regozijar, porque ele não voltou morto, ele voltou vivo. Estava sem esperança e foi salvo. Entende? Então não basta estar dentro da propriedade do pai e não estar com o pai. Não tem o mesmo coração do pai. Não é verdade? Até aqui. Porque está acabando minha bateria, daqui a pouco vai escurecer o meu celular aí. E contou Jesus ainda aos seus discípulos. Aí ele vai contar de mais um homem, né? Aí ele tá, tudo isso que o Senhor está contando é para explicar uma coisa que ele falou. Quando o Senhor conta as parábolas é para explicar uma coisa que ele falou e as pessoas não entenderam. Aí ele conta a parábola para as pessoas entenderem. Então ele está querendo explicar o quê? Ele está lá na casa do fariseu importante que chamou ele lá para jantar, né? Convidou muita gente. E aí o Senhor começou a chamar lá o pobre, o cego, o coxo, como é que é? O cobrador de imposto, o de má fama, o pecador. E começaram a criticar ele, né? Então amanhã, na próxima live, o Senhor vai continuar falando. Eu vou ter que encerrar, porque agora eu estou com 5% só no meu celular, porque a gente já fez 2 lives, né? Já está indo para 5 horas, 5h30, 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, 4 horas e meia de live. Está acabando a bateria. Então, meus amadinhos, compreendam, buscar a ovelha perdida. Não é ir lá chamar a irmãzinha que não está indo no culto. Ah, não é para fazer isso? É para fazer isso também, mas ela não é a ovelha perdida. Ovelha perdida é a que está nas trevas. Está lá nas trevas. Você veja que o irmão do filho pródigo está nas trevas ali junto com o pai, ele está nas trevas. Está ali junto com o pai e está nas trevas. Compreende o que o Senhor quer dizer? Ele quer festejar com os amigos, não com o pai, com os amigos. Então isso é buscar a dracma perdida, é buscar a ovelha perdida, é buscar o que está nas trevas. Às vezes a pessoa está dentro da igreja
e está nas trevas. Assim como aquele que está longe, afastado do Senhor, também está nas trevas. Então, se dedicar, investir nisso, né? Varrer, acender a candeia, varrer a casa, procurar diligentemente, até o Senhor dar, amém? Deixa eu orar, porque está 3% agora. Senhor Jesus, obrigado por sua palavra, Senhor. Senhor, sê com os irmãozinhos que estão aqui, sê comigo também. Fala conosco, Senhor, fala conosco e nos ajuda, Senhor, a irmos buscar os perdidos. Amém? Fiquem bem? Sim, um fora e um dentro. Fiquem bem. Jesus é o nosso amado Senhor. Até a próxima. Muito obrigada por tudo. Vocês são maravilhosos. Chegamos a 30 mil corações. Muito obrigada. Deixa eu ver se dá para ver quanto que o... Vai acabar a bateria. Mas eu queria ver quantos que ele trouxe. Por causa dos corações, né? Não sei porque é uma dificuldade para aparecer, sabia? Apareceu 144 pessoas vieram por causa dos corações. Vocês que vieram, estão visitando, é a primeira vez, não se esqueçam de seguir a conta. Sigam esse TikTok aqui para a gente continuar junto, lendo a palavra, tá bom? Aqui é Sorocaba, São Paulo, Joilson. Tá escuro para minha tela já, 2%. Sigam essa conta aqui para a gente continuar junto lendo a palavra, tá bom? Beijo a todos vocês, meus amados irmãos. Fiquem na santa paz de Deus. Joilson e todos os novos, sigam a conta para a gente continuar junto lendo a palavra de Deus. Tchau, tchau. Obrigada às meninas da equipe. Beijo para vocês. Jesus é o Senhor.